Olá pessoal, eu postei para vocês um conteúdo sobre gráficos, né? Que é importante a gente saber, né? Como funciona os gráficos, para que serve e o que são gráficos, né? E, geralmente, né? Todos os dados que a gente vê hoje em dia sobre, né, determinados assuntos, né? Ele é dado através de gráfico. E eu já estou até enjoado porque nas reuniões o que o senhor diretor mostra para a gente é só gráfico. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. O que são gráficos, né? São representações visuais, né? Que vão ali exibir dados, né? Sejam eles de uma determinada informação, né? Ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. Certo? São ferramentas utilizadas em diversas áreas do estudo, né? Como a gente vê, matemática se utiliza muito, né? Estatística, geografia também usa muito, né? Economia, história, né? Etc. Né? Então, em várias, né, atividades, né? Ou seja, a gente utiliza os gráficos. E é uma maneira, né? Uma forma da gente ter mais clareza, né? A gente ter assim um dado mais certo. Como hoje em dia a gente vê muito, né? Os dados aí das pandemias nas cidades. Então é importante a gente saber, através de um gráfico, né, a quantidade de pessoas que estão infectadas, a quantidade de pessoas que estão internadas, né? E a quantidade de pessoas que já morreram, né? Através de um gráfico, dá para a gente ter uma noção, né? Do que está acontecendo no mundo hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né? Então, ou seja, vai facilitar, né, a visualização de alguns dados, bem como tornar, né, mais claros e informativo, tá? Então essa é a função de um gráfico. E aí, seja, nós temos vários tipos de gráfico para informar esses dados, né? Alguns, né? Nós temos aí gráfico de coluna, né? Gráfico de linha, gráfico de pizza e gráfico de área, certo? Então, ou seja, nós temos aí uma infinidade de tipos de gráfico, né? Que pode determinar, né? Com mais clareza a informação de alguns dados que nós precisamos, né? Para ter uma noção do que está acontecendo. Então, ou seja, quais são os elementos importantes em um gráfico, né? Então nós temos lá, por exemplo, título, né? É importante, a fonte, certo? O título geralmente possui um título a respeito, né, da informação que será apresentada. A fonte, né? Muitos gráficos, sobretudo, né, os da área estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas, de onde são, né, extraídas essas informações, né? Também pode apresentar o ano da publicação, né, da fonte retirada. Números, né? Outro elemento, números. Estes são essenciais para comparar as informações dadas. Então, podem apresentar, né, no caso aí, a maior parte deles utilizam números para indicar a quantidade, né, ou tempo, né, mês, ano, trimestre, né, por aí vai.
E as legendas é muito importante. Por quê, gente? Porque é através da legenda que a gente vai identificar, né, o que significa cada item daquele que está sendo demonstrado lá, tá? Então, ou seja, as legendas, grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas, né? Junto a ela vem as cores, né, que destacam diferentes informações, né, dados ou períodos, né, são utilizadas. Aí nós temos agora a classificação dos gráficos. Então, eu passei lá um conteúdo para vocês que tem todas essas informações, que eu estou só comentando, vocês dão uma lidinha lá, certo? Para a gente ter uma noção mais ou menos de como são, né, esses gráficos aí, certo? Classificação dos gráficos. Então é importante que no momento, eu não vou mostrar os gráficos porque vocês já tem lá, mas no momento em que vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês dão uma olhadinha também no conteúdo que eu passei, nos tipos de gráfico lá. Então nós temos lá, olha só, gráfico de colunas, né? Também conhecido como gráfico de barra, né? Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período, né? As colunas podem surgir de duas maneiras, tanto na horizontal como na vertical, certo? Então, ou seja, dê uma conferida lá para vocês terem uma noção mais ou menos de como são esses gráficos. Então, continuando aí, gráfico de linha, né? Então, também chamado de gráfico de segmento, ele é usado para apresentar valores, sequência numérica, né, e em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuição de algum fenômeno, tá? Gráfico de pizza, né, pizza, também chamado de gráfico de setores, né, porque ela é circular, né? Esse modelo recebe esse nome pois tem a forma de uma pizza. Então, ou seja, por quê? Porque ela é cheia, né, de cortezinho, né, identificando a porcentagem, né, o percentual, né, dos dados ali, mais ou menos, certo? Ela é circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, né, segundo o conceito de proporcionalidade. Então, ou seja, aí é utilizado mais ou menos, são partes, né, como se fosse uma fração, né, elas são fracionadas. Então, parte também do conceito de fração, né, um inteiro, né, um meio, né, um terço e por aí vai, certo? Então, e nós temos aí, então, nós temos também, né, o gráfico de área, né, esse tipo de gráfico é utilizado para demonstrar as alterações ou comparar valores ao longo de um tempo. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos, onde a área é preenchida. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos do que é um gráfico de área, né? Então, seja, ela vai, no caso aí, demonstrar as alterações, né? Comparar os valores, como lá no desenho. Bom, vou falar agora sobre o histograma, né? O histograma é uma ferramenta de análise, né? Também de dados que apresenta diversos retângulos, né? Justapostos, né? Ou seja, barras verticais. Por esse motivo, ele se assemelha ao gráfico de colunas, né? O histograma não apresenta espaço entre as barras, então ele não tem aquele espaço como no de barra, né? Que tem um espaçozinho, certo? Então, ou seja, ele é muito utilizado na área de estatística, sendo um importante indicador para a distribuição de dados, certo? Nós temos aí histogramas simétricos, nós temos
simétrico, né? O simétrico composto por uma frequência mais alta no centro. Então, no centro nós vamos ter aí uma proporção maior, né? E ela vai afunilando, né? Como se fosse um triângulo, mais ou menos, né? E que aos poucos vai diminuindo conforme se aproxima das barras. Então, vai aproximando das barras, ela vai diminuindo, formando um desenho mais ou menos de um triângulo. Histogramas assimétricos, né? No caso aí apresenta somente um ponto mais alto, né? Sendo que o resto dos retângulos são assimétricos. E histograma despenhadeiro. Desse tipo, a apresentação parece incompleta, pois é usado quando alguns dados, né, são eliminados. Então, se elimina alguns dados, né, então utiliza apenas a parte mais interessante, né? Então nós temos aí o que nós chamamos de despenhadeiro, certo? Despenhadeiros. Então olha só, nós temos histograma com 2 picos. Nesse caso temos 2 análises de dados distintos que apresentam 2 picos, né? Ou seja, esses 2 picos vai representar aí né, os pontos maiores, né, os picos maiores. Histograma platô. No centro da figura nota-se a aproximação das frequências, o que forma uma figura menos desigual. Ou seja, então, no caso aí as extremidades vão se aproximar mais ou menos daquele ponto do centro, né? Chamando aí de histograma platô. Histograma retângulos isolados, também chamado de ilha isolada. Nesse caso de histograma, apresenta lacunas, né, que por sua vez indicam uma anormalidade ou erro no processo. Agora vamos falar sobre os infográficos. Gente, acompanhem lá o conteúdo, viu? Acompanhe o conteúdo para vocês terem uma noção do que seja mais ou menos o que eu estou falando aqui, porque eu estou com o conteúdo aqui em mãos, né? Então, seja, estou apenas comentando, tá? Infográficos. Os infográficos representam a união de uma imagem com um texto informativo. Geralmente em ciências, né, em geografia, utilizam muito isso, infográfico, né? Nós temos muitas informações nos gráficos, né? As imagens podem conter alguns tipos de gráficos, certo? Então por isso que chama infográfico, né? Informações gráficas. Da mesma maneira que os gráficos, eles facilitam a compreensão sobre um tema. Esse tipo de ferramenta é muito utilizado no meio jornalístico, né? E ainda nos livros didáticos, certo? E aí nós temos também lá no conteúdo, gente, os diagramas. Para que servem esses diagramas, né? Diagramas são figuras, né, representando alguma coisa, né, mostrando o que significa, né, algum elemento. Então aí nós temos lá, os diagramas são tipos de representações gráficas, né, que demonstram, por exemplo, um esquema ou uma maquete. Então isso são diagramas. Também são usados para simplificar uma ideia ou conceito e, portanto, facilitam na interpretação do tema, como por exemplo sinais de trânsito, né? Aquelas placas de sinais de trânsito ali, né? Tem muitos diagramas, né? Muitos desenhos ali representando alguma coisa, né? Geralmente inclui linhas, né? Setas, desenhos e etc. São muito utilizados na área de estatística e administração.
E aí nós temos também as tabelas, né? Tabela é a coisa mais simples que tem, nós utilizamos quase direto, né? Então, o que são as tabelas? As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Lembrem da tabela periódica? Então, tá? São tabelas. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Então, dá uma olhadinha lá no desenho, vocês têm uma tabela, mas, né, como a gente já tem conhecimento da tabela periódica, né, então ela tem ali linhas, né, onde essas linhas indicam a quantidade de camadas que o átomo tem, e temos as colunas, né, ou família, que indica aí, né, dependendo da família. Nós temos duas famílias na tabela periódica, a família A e a família B, né. No caso da família A, né, cada coluna indica a quantidade de elétrons que esse elemento tem na sua última camada, certo? Então elas servem para isso. E se a gente for analisar também, nós temos algumas tabelinhas que a gente utiliza, né, para fazer compra, né? Geralmente as tabelas elas são mais para ser consultadas, né? São usadas para melhor visualização de informações em diversas áreas do conhecimento, não todas elas, né? Também são muito frequentes em concursos e vestibulares, certo? Então é isso aí, gente. Tenho para falar para vocês sobre né, gráficos, histogramas, infográficos, tabelas, tá? Então, como vocês têm lá o conteúdo, dá uma olhadinha no conteúdo lá para assemelhar melhor, né, o que eu comentei aqui, porque é muito importante. O mais importante é a gente saber, né, como identificar esses gráficos, né? Ler os gráficos, entender esses gráficos, porque eles não são difíceis da gente interpretar, eles são fáceis de interpretar, são mais fáceis ainda, e eles vão produzir, né, um conhecimento, uma clareza melhor, né, das questões envolvidas que estão presentes aí nas áreas de conhecimento, né? Então, é igual, por exemplo, o caso da pandemia, né? Então, se você for olhar lá, você vai ver o gráfico, né? Às vezes tabela, às vezes são apresentados em tabela, às vezes são apresentados, né, em infográficos, né? Que são gráficos informativos, né? E por aí vai, certo? Então, sei que tem muita gente que tem dificuldade em ler os gráficos, mas os gráficos não tem, né, assim, uma coisa tão difícil de se entender. Ela vai trazer as informações que a gente vê no dia a dia, as informações, né, em relação a qualquer dado que a gente queira decifrar, né, ou saber, né, a relação que existe entre, aí nós estamos falando aí, né, qualidade e quantidade dos elementos envolvidos aí, certo? Então é isso aí, gente. E junto com esse vídeo aqui vai uma atividade, tá? Então até a próxima aula nossa.